ligado. A galera agora mostrou para mim o aparato de guerra, gente. Ó, tem um aparato de guerra aí lá com o Efraim para a gente poder fazer uma entrega justa para você. Já agradecer o AKKPTRADE22F, que virou assinante do canal, está nos apoiando. Agradecer a nossa querida, né, Ivânia, lá de Nova York, debaixo da neve, que está nos apoiando aí. Ela, inclusive, mandou umas imagens lindas de Nova York, coberta de neve, gente. É para ver, é bom, né? Tem que saber se para quem está lá, se está bom também essa neve toda e esse frio todo que está lá. Você que entrou, diga para nós a sua cidade, bota o número 1, gente. Pelo amor do bom Deus. Bota aí, ó, 1, tua cidade. Depois você mete 15 importante, já dá o bendito do like, já faz a bendita da inscrição, vira assinante, igual o AKKA, ok? Você virar também o mantenedor, printa, manda para o zap o 21 995 31 34 67, você vai ganhar um mimo nosso, ok? Por você estar nos ajudando aqui. E já aproveita e anota aí, ó, Geburai, código de Enoque, porque a live de hoje é Enoque não morreu, Enoque tá voltando e o pau vai torar no planeta, gente. Antes da volta do Messias, nós temos aí tudo indicando que Enoque vem. E vem, e a pergunta é: vem da onde? Tá onde? Porque nós estamos no lapso temporal. Vou repetir: estamos no lapso temporal. O éter está afinando. Meu Deus, o éter está afinando. Jesus. Hoje eu estava olhando os Therian, vou até comentar isso aqui para o Efraim também, depois falar da garotada. E lá na Tailândia, ok, onde os guris estão meditando pela paz, tem um ponto de encontro de incorporação de jovens e manifestação de Therian, Jesus, na Tailândia. Você viu Aonde a ontem, galera essa tá semana, um meditando. casamento de 2 rapazes Therian na Argentina, durante um Não, show? Aí eles não vi. foram com aquele negócio de orelha e focinheira, que eles ficam com o focinho, né? Aí eles subiram e ficaram arrastando o focinho um no outro para poder marcar ali o casamento, que eles não falam, né? Eles são, sei lá. Cara, eu acho que a gente está vivendo uma história de terror na vida real. Não, e o mais interessante é que esse trem, né, ele estava localizado na Europa, especialmente Alemanha e França, foi onde os primeiros lugares que eu vi, e agora isso se espalhou pelas Américas e está avançando na Ásia, gente, né? Eu quero ver essa manifestação na África andando na savana, para ver no que vai dar, né? Ver o que vai dar. Porque na África vai ser chapa quente, hein? Chapa quente lá. Eu já vi os cachorros partindo para cima aí dos Téria, tu imagina na savana, leão lá, leopardo lá, o tigre, né? E a galera andando lá no meio, né, da turma da savana. Mas, enfim, algo está acontecendo e a chamada de hoje, né, é conversar com o Efraim sobre o conceito do Código Secret de Enoch, que tem sido uma imersão que nós iniciamos no mês de fevereiro. Ela vai ultrapassar fácil agora para março, porque eu ainda nem acabei a minha parte, tem o Efraim para entrar com a dele, e depois a gente se encontrar, e ela já está dando sinais que vai virar uma plataforma, porque eu, de tudo que eu estou compartilhando, eu teria que compartilhar pelo menos mais 10 coisas de cada coisa que eu estou dizendo. Falei, meu Deus, é uma explosão de informação, gente, é o código Secret de Enoch. E para que haja a chegada do Messias, todo mundo que estuda um pouco de teologia e de escatologia arrisca que Enoque vai voltar. E aí a turma coloca Enoque e Elias. Então, nós vamos ouvir do nosso comentarista intergaláctico, global, internacional, né?
Efraim Geburá, qual é a percepção que ele tem, já que ele fez o Escatologia Adverso comigo, ele fez a Arte da Guerra Espiritual, e ele é o nosso, né, capitão ali de trabalho no Geburá. Eu só carrego a mala dele lá no Geburá. Estou carregando Não, a mas mala da dele. última vez aí que você entrou na frente, tu mandou ver, tu subiu tanto nível que agora tu me botou me botou na maior saia curta. Tem que chegar domingo, para próximo domingo, não, na outra semana já. Ah, não, já começa esse domingo já. Agora, domingo agora é você lá no É Geburá, né? verdade, é verdade. A Eu estou gente deu preparando uma, material, tô, ó. a gente deu uma pausa para o Efraim poder correr com o bastão, aí depois o velhinho, né, a tartaruga, entra dentro d'água de novo. Pô, mas aí tinha que entrar devagar. Entrou jogando o negócio lá pro salto. Eu falei, rapaz, que intervalo abençoado é esse? Não, foi Deus. Deus é bom. Nós estamos pegando uma linha de estudo, gente, absurda, tanto no Enoque quanto no Geburá. E você pode e deve participar, né, através do Zap, o 21 995 31 34 67. Efraim, manda lá para o Bill, que o Bill ainda não botou aqui para a galera, né? Mas fique tranquilo, gente, que vai entrar daqui a pouquinho o Zap, o 21 995 31 34 67, é onde você acessa, né, todo o nosso trabalho das plataformas que estamos, né, desenvolvendo, inclusive do Santo Bill, que já está com 80. Nós temos 80 alunos já aprendendo a ganhar em dólar, gente. 80. O Bill vai encostar no Pablo Marçal, hein? Escreva o que eu estou dizendo, hein? Tem gente lá do Bill dolarizando em 3 dias, Efraim. 3 dias os caras estão ganhando em dólar. Ok? Daqui a pouquinho o Bill não vai poder andar mais sozinho pela rua, não, meu irmão. Vou ter que andar lá colado nele, dentro da parada, porque o negócio está ficando sério, meu irmão. O cara está fazendo os caras tudo decolar. As pessoas estão decolando, ok? E esse é o projeto, gente, nosso para 2026. Você tem que decolar economicamente, e para isso tem o cripto. O Efraim está fazendo um trabalho lindo no cripto, ensinando a turma, na urgência financeira, a administrar a sua vida junto comigo, para você tirar o melhor dos dias difíceis. Olha só, quem diria que nós iríamos entrar 26 com uma perspectiva de caos, de colapso, inclusive econômico e financeiro. Mas isso tudo eu vou deixar para o Efraim falar. Efraim, seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, estamos aí, vamos seguir em frente. Ontem ficou gente preocupada escrevendo lá no Geburá se eu estava bem, porque, gente, eu tentei entrar e o YouTube não deixou, eu entrei atrasado. Eu fui entrar, eram 11h04 aí do Brasil, 2h04 daqui, eu entrava, ele não dava permissão. Eu escrevi para o Dr. Alex, mas o Dr. Alex estava online e não conseguiu ler. E acabou que eu não consegui participar, porque realmente fiquei impedido de entrar, porque a gente tem que entrar mais ou menos juntos. O nome do negócio é até junto. Antigamente ainda dava, mas acho que eles mexeram lá no código lá. Se não entrar junto, fica difícil de entrar depois. Verdade. E acabou que eu fiquei assistindo e não vi. Eu falei, não vou parar, porque da outra vez a gente teve que parar a transmissão para começar do zero, e isso atrapalha para caramba aí eu deixei passar e deixei para participar hoje. Mas está tudo bem por aqui, não houve nenhum mal, nada, graças a Deus. Graças a Deus, né? Inclusive, gente, nos dê notícia a turma de Minas Gerais, Juiz de Fora e Ubá, porque o trem ficou estreito, né? Ficou estreito nessas cidades ali em Minas, né? Inclusive, Efraim, nós temos previsão de seca para Minas Gerais. É até interessante toda essa água que desceu lá, porque a previsão do ano para Minas Gerais e Nordeste, gente, é seca. Acredite se quiser. É forte. Mas vamos lá, meu amigo, vamos para as considerações suas aí a respeito do mundo. Antes da gente entrar no tema principal aí, vamos falar um pouco das notícias. Por exemplo, houve um canal digital iraniano, uma rede de notícias que faz notícias digital lá dentro do Irã, dizendo que as chances do Irã fazer um ataque preventivo é muito grande, inclusive seria contra as bases, a base americana no Emirados Árabes. Seria a base escolhida para eles fazerem um ataque preventivo.
E para quem acha que isso pode ser só uma desinformação, eles terminaram agora há pouco, tipo há 1 hora atrás, a terceira rodada de negociações de tratativa de paz, e estão acontecendo essas negociações. O Irã não está apresentando termos aceitáveis, abrir mão do projeto da questão nuclear, diminuir o alcance dos mísseis balísticos. Literalmente são coisas assim, estão pedindo o que é praticamente um modo de vida e do pensamento básico e fundamental do próprio grupo iraniano. Então, eles estão falando que pode haver um ataque preventivo por parte do Irã, né? E uma segunda coisa é que eu acredito também que o próprio embaixador americano, que é aquele que deu a entrevista para o Tucker Carlson, e falou que apoiava que Israel tomasse mais espaço, tivesse um espaço maior para o seu crescimento, mas ele falou isso baseado na pergunta que era sobre a terra dada por Abraão a Israel. Minha gente, estamos aguardando aí o retorno, né, do Efraim. Vamos ver se ele consegue retornar. Eu tenho a impressão de que ele caiu numa pegadinha da pergunta do repórter, sabe? Do Tucker Carlson. Mas teve uma pegadinha que foi feita ontem, que foi a pegadinha do ano. E ela foi feita pelo Trump. E há quem diga que quem escreveu aquele discurso de quase 2 horas, o maior discurso em tempo que um presidente já fez, chamado Estado da Nação, que é o mais importante discurso que o governante americano dá, ele, no final, ele fez uma... O pessoal, assim, caiu numa armadilha, os democratas. Ele fez a seguinte pergunta: vocês, quem aqui acredita que o governo americano precisa priorizar o cidadão americano acima, as prioridades do cidadão americano estão acima dos imigrantes, que eles chamam alien, né? Acima dos imigrantes, ou e se você ficar sentado, você não concorda com isso? Quem concorda que os cidadãos americanos, a necessidade do cidadão americano vem acima da necessidade dos imigrantes, fique de pé. Os republicanos todos ficaram de pé e os democratas continuaram sentados. E ele tinha feito uma declaração antes que agradava os democratas, todos eles aplaudiram, ficaram de pé. Aí ele usou essa armadilha. Quando eles ficaram sentados, ele falou: bom, então está aí a escolha de vocês em relação aos cidadãos americanos. Cara, foi horrível. A pior escolha foi ter ele ficado sentado, porque a pergunta dele era capciosa. Quem estiver a favor de que o cidadão americano, as necessidades do cidadão americano estão acima das necessidades dos imigrantes, fique de pé. E eles praticamente disseram que os cidadãos americanos não estão acima dos ilegais ou dos imigrantes que sejam dos Estados Unidos. Então, assim, foi uma pergunta bem intencional, não foi bem intencionada, mas foi bem intencional, e os democratas deram um tiro no pé ali, porque o cidadão americano pode ler aquilo ao contrário. E quem ficou de pé ficou isento de qualquer julgamento. Então, foi uma armadilha bem feita, e há quem diga que foi o arquiteto das boas ideias, Jared Kushner, que pode ter dado a linha geral do discurso e feito isso. Mas o Trump é inteligente o suficiente por si mesmo para criar esse tipo de armadilha. Efraim, isso aí é uma PNL, né? Ele criou uma programação neurolinguística, né? E ele criou uma comunicação invisível que sai do Capitólio e varre os Estados Unidos de ponta a ponta, né? A repercussão disso, como é que ficou o day after? Ficou uma coisa foi muito falado, porque o Trump ficava fazendo gestos, apontando, dizendo: agora vocês entendem por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Tipo assim, eles não estão trabalhando para os Estados Unidos, eles não estão trabalhando para os americanos. Ele não falou isso, mas os gestos dele diziam isso. Os democratas não estão nem aí para o cidadão americano. A gente não tem como saber qual foi a repercussão o impacto dentro dos Estados Unidos, mas isso pode ter ficado bem mal para os democratas.
Não, e vai ser uma imagem que eles vão explorar direto, né? Com Direto, certeza, com certeza. direto em cima disso, né? Porque, de fato, está muito claro que existe alguma coisa errada dentro dos Estados Unidos. Tem alguma coisa errada ali. E parece que ele mostrou da onde parte o erro. E ele, você vê que o discurso dele foi muito bem arquitetado. Ele começa o discurso dizendo que os Estados Unidos já não eram tão grandes como está agora há muito tempo, dizendo que, comparando os Estados Unidos de hoje com os últimos 20 anos, os Estados Unidos estão vivendo a sua verdadeira era de ouro agora. E ele deu isso em números, mostrando os números na economia, ou a retomada do emprego, a retomada, uma série de fatores que deram aos Estados Unidos um novo rumo, como se os Estados Unidos estivesse caindo, agora fez isso e começou a subir de novo. Claro que ele está apresentando os números que positivam o governo dele, mas não importa, ele estava falando de dados, não estava inventando, como alguns presidentes aí, que a gente não pode falar o nome, que dão números que ele falou, eu chuto um número, ele mesmo disse isso. Quando eu estou em discurso, eu estou empolgado, eu falo qualquer número da minha cabeça, porque o importante é passar a mensagem. Então, ele dizia que tinham no Brasil, eu falei uma ele tinha dito uma vez que na nação dele tinha mais de 50 milhões de... Ele falou um número que não tinha nem como existir. De crianças na rua. Na Criança na rua já rua. vai confusão. É assim, o cara chuta qualquer número da cabeça Eu acho que dele. nem no continente africano ele vai encontrar isso. Não, aí você vê que. E falar nisso, hoje eu postei no meu story que o Japão vem de uma sequência de perda de natalidade que, assim, eles já estão em um decréscimo total. É como se eles estivessem agora diminuindo ao invés de crescer. É forte, hein? É forte. Mas como também ninguém vai morrer mais, né, Fran? A perspectiva é 20 e 30, o cara não morre mais, né? Então não precisa de mais gente, se não vai morrer, o que tá bom, né? Sim, Tanto foi é que feito agora o. um congresso nos Estados Unidos em que nasceu a primeira criança, foi anunciado que nasceu a primeira criança que vai viver 800 anos. Não sei se você viu isso. Não, não, me Foi marca lá. ontem ou antes de ontem. Eu ia falar sobre isso ontem, mas eu não consegui entrar. Me marca lá, cara. Marca lá, porque isso é Eu vou procurar aqui e vou interessante. te mandar. Foi um Agora é evento, um congresso que sintética? teve. Ela é uma criança sintética? Não, uma criança normal, mas eles anunciaram que pelos avanços que eles já alcançaram na parte de desenvolvimento e extensão da vida, essa criança marca, dentro dos avanços que eles chegaram, a primeira criança que vai poder viver 800 anos. Cara, e eu não consegui ouvir isso sem falar da tentativa de inverter os limites impostos por Deus, porque antes do dilúvio as pessoas viviam 800, 900 anos, 600, 700 anos, era normal, e Deus falou que para Noé, que Noé teria 120 anos para construir a arca, mas ele também disse que o homem não viveria muito mais do que esse período também, que ele estava estabelecendo um limite. E um dos princípios da Babel era quebrar os limites. Em Babel, eles tentaram quebrar o limite entre o céu e a terra. Muita gente não entende que ali não falava só de altura, eles não estavam só tentando tocar o céu por ignorância de que se eles construíssem muito alto, eles iam chegar no céu de Deus. E há uma imagem, ou pelo menos uma ideia, em muitos estudiosos, de que eles foram instruídos e pegaram instruções de que se eles alcançassem determinada altura, eles conseguiriam construir um portal espiritual que conseguiria romper as dimensões. Então, eles estavam tentando criar um portal numa altura que daria a eles acesso às dimensões espirituais. E foi quando Deus tocou e destruiu aquilo ali. Então, Essa linha aí é até uma linha bem lógica para poder justificar uma ação tão contundente da parte de Deus ali em Babel, né? Porque a gente sabe que uma determinada altitude, o oxigênio fica rarefeito, né? É o caso do Everest. Você vê, o cara chegou ali, eu acho que é 7 km, ele já tem problemas de respiração, né? Então, provavelmente, a ideia não era reeditar um Everest, mas acessar uma determinada frequência, e até isso já vai virar estudo, hein? Vou pegar esse gancho. não, pega, e vamos Acessar. assim, eu
Vou botar mais azeitona na empada. Agora pensa comigo. Se Deus impôs uma restrição, Deus, quando impõe restrições, quando você restringe uma criança de andar perto da piscina, você restringe porque você quer puni-la ou porque você quer protegê-la? Proteção. Pois é. Então, quando Deus põe restrições em idade, em acesso e até em conhecimento para o homem, é para proteger o homem de uma quebra de um princípio que pode trazer consequências nefastas para o homem. Vou dar um exemplo. No Éden, ele restringiu o acesso à árvore da vida. Mas, poxa, a árvore da vida daria ao homem uma cura para todas as doenças e o homem viveria para sempre se ele comesse daquele fruto. Só que Deus não restringiu isso por castigo. Deus restringiu porque se o homem em pecado tem acesso à árvore da vida, ele será como os anjos caídos, ele nunca mais poderá voltar atrás e ele teria que ser destruído, como esses anjos vão ser, porque ele não teria a capacidade de se arrepender. Então a restrição se tornou proteção. A mesma coisa no Éden, em Babel. Em Gênesis 11 diz assim: e disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer, ou seja, a restrição que eles tinham, se eles conseguissem romper essa restrição das dimensões, eles não teriam mais limites. Então, o que, que o homem está fazendo agora quando nasce a primeira criança, que vai, segundo eles, vai viver 800 anos? Está quebrando uma restrição que Deus colocou de 120 anos, porque é o suficiente para o homem viver e escolher a árvore da vida que veio através da pessoa de Jesus. Se ele não escolher essa árvore durante até 120 anos, aí ele optou por não querer a árvore, mas todos os homens têm a opção e a escolha de fazer agora não o caminho da árvore da vida, mas uma escolha por aquele que é a própria árvore da vida. Efraim, você citou aí essa questão do Éden, eu me lembrei do livro, né, de Adão e Eva, né? A situação da árvore da vida, não havia restrição anterior ao pecado. A restrição era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós podemos chamar agora de tecnologia. Tecnologia da Só um maneira como adendo, ela... nem havia restrição para essa árvore. Não. Todas eram liberadas, inclusive a árvore do conhecimento. Tinha um aviso peremptório dizendo: não coma dela, porque você Isso. pode, mas se você comer, você vai morrer. E certamente morrerás. E aí, a indução a Eva, né, foi justamente querer ser como o Altíssimo, ok? E Adão entra de gaiato nesse navio quando ele acompanha Eva a partir da indução da serpente. Você acredita que Adão, nesse caso, ele teria sido envolvido ou enredado para poder cometer tamanho desatino? Por que eu estou te perguntando isso? Porque no momento em que o Senhor vai até o Éden para conversar com ele, Adão está escondido, né? Dá 3 respostas evasivas e colhe a ira de Deus, né? Sentenciando ele, a mulher, a serpente, quer dizer, sobrou para todo mundo. O que deu errado na cabeça de Adão para ele poder cometer aquele desatino? Você tem alguma especulação, né? Uma exegese? É exegese? Seria uma exegese? Eu tenho uma interpretação, acho que, desse texto. Para mim, Adão é o responsável. Eu não culpo Eva, acho que Eva foi uma estratégia. Por quê? Porque Deus deu a Adão a função de guarda. Ele diz que colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. A pergunta que levanta é: se tinha ele e Eva e os animais e toda a flora maravilhosa, que o Éden era perfeito em tudo, ele tinha que guardar de quê? Não era de animais selvagens. Então, a única coisa pela qual o homem, que dentro dessa perspectiva tinha que guardar, era do mal que poderia vir, que veio através da serpente. Então, a função de interromper aquela conversa era de Adão.
No texto fica muito visível que Adão presenciou a tentação, porque o texto ele é contínuo, ele diz que a serpente falou para Eva, falou do fruto, e vendo Eva que era bom para se comer, tomou e comeu e o deu ao seu marido. Não há interrupção, como alguns contavam machisticamente, né, antigamente, que Adão estava tadinho, trabalhando no jardim, e quando chegou em casa, na parte que eles viviam, estava lá Eva caindo dentro do fruto. E, cara, não tem base para isso. A base do texto é que eles estavam juntos. Adão tinha a responsabilidade. E olha que interessante, que tinha um autor que eu não lembro o nome dele, que eu li quando era jovem, e isso nunca mais saiu da minha mente, e ele disse uma coisa muito séria. Ele disse assim: o maior pecado do gênero masculino é a omissão. Ele diz: o homem que se omite comete o pecado mais terrível, que é o pecado que Adão cometeu, porque Adão se omitiu. Ele ficou vendo a cena e ele não interferiu. Ele não chegou e falou: opa, 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 serpente, que papo é esse? De onde você está tirando isso, rapaz? Deus falou para não comer. Ele tinha que ter interrompido, porque a função de guardar. E aí a segunda evidência que eu vejo isso é que, quando a mulher foi castigada pelo pecado, Deus deu a ela um castigo nela e disse: por causa disso, darás com dor à luz a filhos, e o teu desejo, que era só teu, agora vai ser do teu marido. Ou seja, você vai pertencer a ele agora. Você vai estar abaixo dele por causa da sua escolha. A mulher pagou com 2 castigos na vida dela. Já o homem não, ele disse agora: por tua causa a terra toda é maldita. Ou seja, a terra era a responsabilidade de Adão e não de Adão e Eva. A guarda da terra e a segurança de toda a criação era a responsabilidade de Adão, porque Deus deu a ele não só uma responsabilidade. E aí vem a terceira hipótese: Adão também tinha o poder, e isso que eu vou dizer agora eu nunca disse abertamente, nem no Geburá. Adão tinha o poder, e eu digo poder, poder nato, poder real, de vencer Satanás. Adão era mais forte que Satanás. Aí tu fala: não, porque Satanás era um querubim. Veja, como é que Jesus venceu Satanás no deserto? Como homem. Adão tinha o mesmo poder que Jesus tinha no deserto de vencer Satanás. Ele tinha o poder de resistir. Ele tinha o poder de dar ouvido à palavra de Deus. Ele tinha o poder de resistir a Satanás e vencê-lo. E ele não venceu porque ele, como você falou, ele não foi seduzido. Ele escolheu não obedecer. Por isso que a terra foi amaldiçoada por causa dele. Essa é a minha hipótese, é a minha visão desse texto. Eu vou ler o texto, mas antes de eu ler, deixa eu fazer um comentário, né? Paulo, se eu falar a memória, eu acho que é Paulo, né? Paulo nos orienta que nós deveríamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é texto de Paulo, né? Se não me falha a memória, eu estou passando aqui para achar, depois se puder achar esse texto, porque é um texto que corrobora o que você está dizendo. Qual é o Tá texto? Resistir ao diabo e ele fugirá É de vós. Tiago. É Tiago. 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 Então foi a carta de Tiago, é isso ali? Acho que é Tiago É, 3, eu vou te falar aqui. dá uma olhadinha, porque corrobora o que você está dizendo, e aí não seria só Adão, e não estaria apenas em Cristo, mas estaria em nós através de Cristo, inclusive. Tiago 4, 7. Olha só, né? Você quer ler o texto para corroborar? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você vê, então, a sujeição, que é essa obediência, nos dá a capacidade de resistir, e como o cara ele não quer perder tempo, porque ele é um leão falso, fica bramando ao redor, ele vai buscar quem está ferido, machucado, sem estar no grupo para poder ser predado. É dessa maneira que ele preda, tá, gente? É assim, ele pega feridos e afastados, magoados, né? Aí o É cara é isso aí. predado. Fica vulnerável. Agora, olha que Total. interessante. Eu sempre, quando eu pensei nisso, eu meditei muito sobre essas verdades por muito tempo. Eu me fiz a seguinte pergunta: e se Eva comesse e Adão não comesse? Qual seria o resultado?
O resultado é Jó. Jó diz para a mulher dele: você fala como qualquer louca. Deus deu o bem, Deus deu o mal, louvado seja o Senhor. Davi Perfeito. faz um trabalho lindo no Salmo 51, não imputa a responsabilidade a Betseba, e aí ele diz: eu pequei contra ti, tão somente eu pequei contra ti. Ele Perfeito. não imputou a responsabilidade pelo pecado a Betseba, que estava tomando banho peladinha no telhado, e em cima tinha o bendito do palácio, e ele estava ali usufruindo daquele filmezinho pornô. E aí, 5 vezes ele viu, chamou, ela deveria ter dito não, o marido estava na guerra, ela foi e ele a convidou para se deitar, ela se deitou. Quando ela grávida estava, ela participou do grande engano de Davi, e mesmo assim, Davi disse: Adão, né? Jó, eu. Então, quando você chama para você, você alcança misericórdia. Aí tá. Então, qual seria a consequência na criação se Eva comesse e Adão não comesse? Ela seria substituída como Lilith foi substituída. Eu vou mais longe. Eu não acho que ela seria substituída. Eu acho que ela seria redimida por Adão. Pode ser Assim como Cristo, a mulher assim de como Jó, Cristo concordo. redimiu a igreja, como está lá em Efésios. Em Efésios ele diz, Paulo usa exatamente esse mesmo arquétipo. Ele diz que maridos, amai vossas mulheres, Como assim Cristo. como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. E Cristo dá a vida pela igreja quando a igreja está em pecado. E aí a igreja, pelo sacrifício do marido, que seria a figura de Cristo, é redimida. Então, como a criação foi sujeita à corrupção por causa. E assim, por isso que eu não acredito que Lilith foi eu não acredito que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Os rabinos acreditam, eu não acredito. Inclusive, perguntaram aí se Caim era filho da serpente. Veja, não há base para isso. Eu acredito porque a Bíblia não omitiria esse fato, visto que Caim, a Bíblia é muito clara que diz que Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Depois conheceu Eva e nasceu Abel. A Bíblia foi muito literal, não foi subjetiva, não deixou espaço para entendimento. E Né, nem nos apócrifos nós temos nada, gente, que indique Não, isso. não Não tem. tem. Agora, por que que e lembra que eu falei, sem dizer que se isso fosse um fato, isso seria eliminado no dilúvio. Se fosse um fato que não é, para mim, teria sido eliminado no dilúvio, porque no dilúvio a descendência de Sete sobreviveu com Noé, sua esposa e seus filhos. Então, As cadê a descendência de mulheres, Caim depois do a, dilúvio? a mulher de Noé não é da descendência de Caim? Interrogação. As 3 noras, alguma delas poderia ser da descendência de Caim? Visto que a Bíblia não deixa isso claro, isso fica sendo uma hipótese, pode acontecer, mas a Bíblia, Não, sabe por que da pergunta, Efraim? Porque a mitocôndria, né, feminina, ela é que transita de Eva até nós, e agora os caras querem destruir através do nanobots. Né? Eles querem substituir a mitocôndria, que é a base da alma, tá, gente? Eu vou explicar isso no Código de Enoch sábado agora. Quando você fala em mitocôndria, você está falando em alma, é o que dá existência, ok, à célula. E ela é uma organela que foi implementada ao longo do processo evolutivo. Ela tem DNA próprio, tá? DNA próprio, então não é o nosso DNA. eu vou dar uma palhinha aqui do Escatologia Advanced, que a gente lá tratou da meta-história, da história por trás da história, só para mostrar isso. Aqui está a eternidade. Aqui está o tempo cronos, ou cronológico, como está no grego, que é o nosso tempo de passado, presente e futuro. Lá em Apocalipse 12, que é o que a gente trata nesse estudo da Escatologia Advanced, diz que o dragão, que é a antiga serpente que está no jardim, também chamado Satanás e Diabo. O texto fala isso lá no final do capítulo. Esse dragão, ele persegue a mulher. A mulher é uma figura eterna do espiritual que tem uma manifestação atemporal
e temporal. Ou seja, a mulher é Eva, no momento do jardim, mas a mulher se torna Israel na história da salvação. Então, a mulher Eva vai ter o descendente. O descendente não é Sete. Ela até achou que era. Quando ele nasceu, ela falou: agora sim eu alcancei do Senhor o quê? Um varão. Porque Deus falou para a mulher, falou para a serpente que o descendente, no artigo definido de um descendente ou o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. E o descendente da mulher, Eva, que também é Israel, nasceu e o nome dele é o varão perfeito, Yeshua, a palavra de Deus que se fez carne. Esse varão, aí você vê que o dragão foi fazer guerra, diz lá o texto, foi fazer guerra aos descendentes da mulher. Então, o que o dragão fez? Ele tentou eliminar a ascendência do cara que viria. Ele tentou eliminar, contaminando toda a sociedade pré-diluviana, com exceção de Noé, sua mulher, seus filhos e as esposas dele. Por que eu acredito que todos eles eram puros? Porque o texto deixa claro que Deus poupou. Só que lembre-se, a pureza genética não é bíblica no sentido de uma tentativa de Deus. Deus fez o homem perfeito, mas toda a mistura acaba acontecendo depois. Por quê? Porque, como você falou, a mitocôndria vem. E ela, depois do dilúvio, ela começa a se espalhar de novo. Porque as escolhas mais são portais espirituais. Quando você escolhe literalmente desobedecer, você abre um portal espiritual para que o mal comece a habitar em você. Então, eu não precisava que geneticamente aquilo passasse. Basta um descendente de Noé escolher fazer o mal, e o mal como uma ação espiritual, que abre uma porta espiritual. É assim que as pessoas abrem porta para os demônios hoje, quando cometem atos, ela começa a agir dentro de um princípio demoníaco. Aí, Dentro dessa linha de raciocínio, Efraim, então os Therian estariam sendo uma manifestação a respeito de uma interferência dos dimensionais, então. Então, o Therian não é um fenômeno humano ou de processo de evolução humana, mas seria uma intervenção no nível dimensional, então, porque está pegando geral a garotada. sim, porque a mente, o que acontece? A mente. Aí, não, deixa eu só. Vou responder. Segura aí a pergunta, para eu não perder o raciocínio dessa parte aqui. O que acontece? Porque essa pergunta é boa, mas eu vou falar aqui. O que acontece? O dragão, ele vem fazendo guerra como? Ele tentou eliminar o descendente. Ele tentou achar o descendente. Ele descobriu que tinha um homem chamado Abrão, que Deus imputou a ele como um amigo e disse que ele era o pai da fé. Eu até conversando com uma pessoa esses dias, ele falou: poxa, mas Adão falhou na fé. Eu falei: nunca. A Bíblia reconhece ele como pai da fé. As falhas de Abraão que ele teve também foram falhas humanas, do medo, da fraqueza humana, diante de situações e desafios humanos. Mas em Deus ele nunca perdeu a fé, porque a Bíblia dá testemunho de que ele foi achado justo por causa da fé. Então, esse é o testemunho que vale para Abraão. Mas só como exemplo. Então, o dragão viu: não, não é esse. Deve ser o filho dele. Não foi. Deve ser o filho dele, Jacó. Não foi. E ele ficou procurando. Ele nunca achava. Ele achou que era Davi. Não era. Tinha alguém que ia nascer e ele tentou eliminar. Ele tentou eliminar com Amã depois toda a descendência, porque a descendência da mulher naquele chamamento era aquele que ia esmagar a cabeça dele. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que eliminar a possibilidade de ser esmagado. Ele nunca encontrou em nenhum descendente de Abraão, que veio o chamado de Deus, a marca total. Ele via José, ele viu um monte de gente com Moisés, pessoas extraordinárias, mas com falhas visíveis. E ele nunca descobriu. Então, ele já estava cansado de se enganar de quem era esse tal do descendente. Até um dia que um jovem de 30 anos se aproximou do rio com aquele barbudo estranho, porque Satanás estava ali, tenho certeza, assistindo aquilo ali, porque aquele homem, cada vez que falava, tremia o reino das trevas. O nome dele era Ioanã, ou João, né, que batizava, por isso que era o Batista, não era o sobrenome dele. O batizador, João, o batizador, estava ali, cada vez que ele falava, arrependam-se, o mundo espiritual tremia. Ele falou: cara, o que está havendo? Será que é ele? E ele não sabia se era. Ele achava que podia ser o João Batista. Até que se aproximou um jovem
do rio e fala para João, me batize, e João treme. E ele fala, por que o cara tão poderoso está tremendo diante desse rapaz aí, que para mim não fede nem cheira? E João fala, mas sou eu que tenho que ser batizado, você é o Cordeiro de Deus. E ele falou, mas será que é ele? Ele não tinha certeza, porque ele já tinha se enganado várias vezes. Só que aí houve uma confirmação. Quando João desce Jesus às águas e levanta, o céu se abre, a luz do céu vem e a voz do próprio Criador diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Traduzindo, está aí o meu campeão. Esse é o descendente. Ali Satanás não tinha mais dúvida. Tanto que quando ele sai do batismo, imediatamente ao sair do batismo, o Espírito Santo conduz ele ao deserto. Porque Satanás, na hora que ouviu o anúncio que Deus falou que era ele, ele pediu, opa, eu tenho direito de enfrentá-lo. Eu estou esperando há quase 4.000 anos. Eu tenho direito de enfrentá-lo. E detalhe, ele teve o direito, ele pediu, eu quero enfrentá-lo agora que eu descobri que é ele. E Deus falou, pode ir. Espírito, leva ele para o ringue é o deserto. Aí o Espírito Santo conduz o Messias até o deserto para ser tentado pelo diabo. Por que ser tentado? Porque foi através da tentação que Adão caiu, que Eva e Adão caíram. Então era através da tentação que ele podia fazer o Filho de Deus cair, o descendente da mulher, que era Israel, espiritualmente, como nação, e era Eva, a quem foi feita a promessa. Então, ele era quem tinha que cair pela tentação. Se ele caísse na tentação, Satanás teria vencido o segundo round e acabava a luta. Olha como é que a coisa estava, toda a história humana estava ali naquele momento. E Satanás se preparou, ele não chegou ele ficou 40 dias olhando, observando, analisando cada atitude, cada parada, cada momento que ele ficava orando. Provavelmente reclamando, não pode interferir, não pode dar dica. E Deus em silêncio. Porque Jesus tinha que vencer como homem, ele não podia vencer como Deus. Então ele ficou ali naquele momento, olhando tudo aquilo, observando cada ponto fraco, cada detalhe, e viu nos olhos dele, porque ele estava observando a humanidade há 4.000 anos, ele sabe quando o homem está com muita fome. E falou, é a hora de eu atacar. Se tu és o Filho de Deus, por quê? Porque ele percebeu que Jesus foi toda... Você sabe que na infância, põe marcas em você, quando você ouve como criança, fica marcado em você. Eu tenho coisas que eu ouvi do meu pai e da minha mãe que eu nunca esqueci. E quando o mais velho eu perguntava, eles não respondiam. Porque tem palavras que ficam marcadas em você. E ele ouviu muitas vezes que ele não era filho de José. Que ele não tinha pai, que ninguém sabia que era o pai dele. Aí ele foi direto na jugular. Se tu és, olha a pergunta, capciosa, maliciosa, se você realmente é o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pão. Você não está com fome? E come. E aí Jesus vem com Deuteronômio. Cara, Deuteronômio é uma carta. Deuteronômio 8-11. Você tem que entender que aquilo ali é um manual de batalha espiritual. Aí ele diz, nem está escrito, nem só de pão viverá o homem. Por que está escrito? Porque é a palavra de Deus. Que era o que Adão tinha que ter preservado. Deus falou para não comer. Eu não posso comer o que está escrito. Não posso comer. Deus disse, não coma. E ele disse, está escrito. O meu pai disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do próprio Deus. E ele perdeu o primeiro round. Ele levou uma direta, mas assim, ele caiu na hora, meu amigo. Ele saiu meio tonto e Yeshua ficou ali na posição, com fome, cansado, estafado, tudo. Porque ainda tinha luta. Aí ele vem na segunda. E entra, né? Nós conhecemos o texto, né? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, leva ele no pináculo do templo, um lugar altíssimo, e diz, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, já que você que segue a escritura, que aos anjos dará ordem a teu respeito para que ele te sustente nas suas asas. E ele disse, mas... Isso aí é Salmo 91. Né? Salmo 91. Aí o Senhor responde para ele,
mas também está escrito: não tentarás, não porás à prova o Senhor teu Deus. Quem crê não faz prova com Deus. Meu Deus. Não vou provar a Deus, está Aí a, escrito. ele, a Eli ele já trouxe já aquelas 3 interrogações de Gideão. Né? Sim, e a tentação também está em Deuteronômio 8, que não tentarás, como tentaste lá em Mara. Mara. Então o Senhor falou assim: não, você não deve ter, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está acima do que está escrito em Salmo 91, eu não posso tentar a Deus. Satanás levou o segundo diretão, meu irmão. Mas foi tão forte que o inimigo chega, deu uns 3 metros para trás, caiu, levantou cambaleando, porque ninguém estava chegando perto, porque nem os anjos, nem os caídos, nem os. Estava todo mundo assistindo, meu irmão. Era um ringue aquilo ali. Todo mundo assistindo, temendo o qual seria o resultado. E aí Satanás levanta furioso e diz: olha, todos esses reinos são meus, e eu dou a quem quer, porque ele me foi dado. Tudo isto te darei porque você é o herdeiro. Você vai herdar todas as coisas. Eu te devolvo tudo que é teu. Se simplesmente dá uma joelhada aí e diz que me adora. Uhum. Facilitou. Aí a tentação maior foi essa. Porque se Jesus aceita o atalho, ele cumpre. Porque ele sabia que ia levar ainda mais 2.000 anos, muita gente ia sofrer. Ele podia ter pego aquele atalho e resolvido a situação. Vamos, né, dar uma cariocada ali, vamos passar a régua, fechar a conta. Mas ele disse: Satanás, para trás de mim. Porque está escrito: somente a teu Deus, é o primeiro mandamento. Adorarás e só a ele te prostrarás, só a ele prestarás culto. Esse mandamento também está em Deuteronômio e ele é o mandamento primeiro, é aquele que põe Deus acima de tudo. E Satanás levou a última pancada final ali, ele literalmente foi derrotado e esmagado a cabeça dele. E ele caído, o ringue se desfez, aí os anjos entraram voado, meu irmão, entrou uma pancada de anjo. Efraim, vou dar meu número, entraram cerca de 60.000 anjos, meu irmão, no ringue. Da onde você tirou isso? De Jesus. Ele falou lá no Getsemane: você não sabe que eu tenho 5 legiões de anjos só para trabalhar para mim, cara? Se eu posso estalar o dedo que eles aparecem? Por que Jesus sabia que tinha 60.000 anjos? Porque eles apareceram no deserto, meu amigo. Aquela multidão de anjos, já virado com a espada na mão, doido para lutar, mas não tinha um inimigo, porque inimigo que é inteligente, que tem juízo, a maioria já tinha metido o pé para os extremos mais longínquos do universo, meu amigo. Ninguém ficou de perto. Porque viu o grande campeão deles levar 3 boques direto e no último não levantou mais. Aí vem os anjos e a Bíblia diz: e eles vieram e o serviram. Aí o Messias foi servido pelos anjos no deserto. Comeu, e a gente sabe que comida e bebida de anjo dá uma força sobre-humana, porque Elias comeu um pão, uma água 2 vezes e correu 40 dias e 40 noites sem parar. Então, a minha visão assim é de que o dragão procurou, de alguma maneira, alcançar o descendente. O dia que encontrou, ele tinha um preparo total para vencê-lo, e quem venceu ele foi Jesus como homem. Ele não usou isso aqui do poder de Deus. Ele usou apenas o que o homem tem que fazer, que é obedecer e se achegar e se sujeitar a Deus. Se você se sujeita a Deus, você vence o diabo e vence qualquer exército. Essa é a palavra. É forte, Brasil. Coloca no Hoje eu número preguei. 3 aí. Hoje você me fez pregar. A tua Ó, pergunta gerou, botou o pregador de fora. Bota o número 3 aí, bota forte aí. Escreve aí forte, forte. 3 forte. Bota aí, gente. Caixa alta. 3 forte aí. Nós temos ainda dentro dessa linha aí, Efraim, né? Os nossos contribuintes. Deixa eu falar, a turma que já está nos ajudando aí desde o início, né? Teve a Ivânia logo de chegada, né? Mal a live entrou, ela já tinha contribuído. O Alexandre também, que está sempre nos ajudando. Aí, agradecer a turma de Verdinha, como a Ana Maria, que é nossa aluna TIC, Gueburá, lá do Esquadrão, também fez doação. A Ana Maria aí está nos ajudando, né? Então, além de ser assinante, ela está aqui apoiando a gente, gratidão. A Adriana Nunes também, que é nossa aluna, está nos ajudando. E o Luiz Androtti, da Europa, perguntou o seguinte: ó, existe a Trindade
ou ela é só uma criação teológica, para pegar esse gancho aí. E o Adil Tons, que eu aprendi, esse é da Bahia, né? Esse Adil Tons é baiano. Agradecer aí a turma aí da Bahia, sempre presente, nos ajudando. A Tatiana, né? Também, né? Tatiane, nos ajudando aí, ok? Com a doação, impulsionando aqui, né? O trabalho, gente, a gente precisa disso. Se você doar 5 centavos de real, de dólar, de euro, você que está assistindo depois, você pode fazer a sua doação, você vai impulsionar a entrega do conteúdo. Ó. Nós precisamos do seu like, nós não estamos nem com 60% de likes, então você que entrou, por favor, seja cooperador dessa obra, dê o seu like, ok? Se inscreva, vire um verdinho como a Gilene, ok? Printa, manda para o zap 21 995 31 34 67, você vai ganhar um mimo. Nós nem chegamos a 100, teríamos que ser no mínimo 1.000 para podermos ter uma entrega justa, por conta do algoritmo, que é injusto. Ele é injusto. Então, precisamos da sua ajuda para isso. Efraim, Trindade. Antes da Trindade, eu tenho que responder. Estou devendo uma pergunta para você. Eu falei, guarda para depois, lembra? Você me fez. A dele é anterior. Tá? Começa a responder. A dele foi logo no início, quando você começou a falar de Adão, ele perguntou sobre a questão da Trindade. Tu pega aí, Trindade, triunidade, né? E aí eu vou buscar a pergunta aqui na cabeça. Tá, vamos lá. O que acontece? O termo Trindade é uma criação humana. Isso é uma forma antropomórfica de explicar a manifestação do Criador. A gente precisa de palavras, ideias e imagens para conseguir conceber um pensamento. Símbolos, linguagem. Símbolos para conceber um pensamento que vai além da nossa compreensão. Então, as pessoas ficam discutindo a definição da Trindade, ao invés de entenderem que é impossível ao homem explicar Deus. Como diz uma música de um cantor cristão, acho que até carioca, dizia assim: ninguém explica Deus. Tem uma música que ele fez que era assim, né? Imagina. Agora, veja, o que é a teologia? A teologia deveria ser definida não como estudo de Deus, mas como a tentativa de, através de definições, pensamentos e compreensões, entender o Deus que é acima do homem. Então, veja, nenhuma explicação humana é capaz de definir Deus. Na nossa humanidade, na nossa limitação, a Trindade é uma explicação que traz algum sentido de um Deus que é criador, que é pai, e que enviou o seu filho, sendo da mesma natureza, a Bíblia diz, unigênito, gerado de si mesmo, ou ele mesmo, filho, e que tem um espírito que vem para conceber ao homem o ensino deste Deus criador, que é também filho e que também é pai. Mas aí você fala, mas isso não... Aí que está o problema. Eu nunca gostei de discutir a Trindade como uma definição, por quê? Porque a gente está ali criando uma explicação para algo que está acima da nossa compreensão. Quer ver um exemplo? Várias pessoas que tiveram arrebatamento do espírito, quando chegam num lugar celestial, testificam a mesma coisa. Elas olham para um cara, para uma pessoa, e sabem quem ela é, mas como se ela nunca viu, cara? Eu vi Elias. Como é que o cara viu Elias? Como é que o cara viu, sei lá, Moisés? Como é que ele olha para alguém e vê que é Jesus, se não tem palavras? Como é que não está escrito lá, Jesus está com um roupão escrito assim, Yeshua. Você é brasileiro, escreve Jesus. Não! As pessoas que são arrebatadas, elas dizem que ao chegar ali, elas conhecem e são conhecidas. Todas elas testificam de que algo dentro delas sabem que ela é vista como um todo, que não tem segredos ali. Então, aquilo é a compreensão do Espírito, porque Jesus falou que a carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito do homem, ele é completo, ele tem plenitude. Paulo fala a mesma realidade que ele diz que agora vemos por espelho,
mas como um espelho que, na época, não é esse espelho que reflete perfeitamente a nossa imagem, era um bronze polido. Então, ele tinha uma imagem que você via, mas ela era desfocada, embaçada. Então, ele diz, agora vemos como que por um espelho de bronze polido. Mas quando formos renovados e estivermos diante dele, nós veremos face a face. Então, na nossa pequena compreensão humana, a Trindade é uma explicação desta natureza única e tripla. Ele é um Deus, está escrito. Jesus mesmo falou: O Pai e Adonai eu Errad. somos um. Deus é um Pai, só, é indivisível. E o Yeshua Pai, declarou isso. ele falou, Pai e eu somos um. Mas ele disse assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, é indivisível, é único. Depois ele diz, eu e o Pai, quando Filipe fala, Pai, Jesus, Senhor, né, lá em João 14, mostra-nos o Pai e isso nos bastará. E ele disse, mas Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e me diz, mostra. Ele ficou decepcionado com aquele pedido. Como, estando comigo, vocês pedem para estar com o Pai? Vocês não sabem que eu e o Pai somos um? Como é que ele é um se ele disse que Deus é um? Tá vendo como é que é? Então, assim, não, e ele ainda diz mais em João. E só para colocar aí, Efraim, né? Nós vamos ver os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse. Não, e você vê que ele diz em João 5. Né? Você tem 7 Espíritos de Deus em Apocalipse. Entendeu? Não, sim, quente. e Zacarias Chapa também quente. fala dos 7 Espíritos de Deus que estão rodeando, estão por toda a terra. Como é que são 7 Espíritos se ele enviou um Espírito? Está entendendo como é que, assim, tentar compreender uma dimensão de conhecimento, de realidade que vai além da nossa tridimensionalidade. Então, não, eu não agora, vejo... Não, agora deixa eu jogar uma cereja aí para explodir a cabeça de todo mundo. Mas deixa eu só fazer uma citação antes, a citação de João, que Jesus fala assim, ninguém subiu, ninguém foi ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, está em João capítulo 3. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Sim. E ele diz, e ele está aqui, sou eu, mas sou eu que estou aqui, mas eu também estou lá. Ele diz, como é que ele está na terra se ele está no céu? Ele diz isso, e não era não é compreensivo. E Nicodemos, o texto deixa claro que deu um curto-circuito em Nicodemos. E Jesus fala para ele, cara, eu estou falando de símbolos terrestres, que é a Trindade. Olha ele usando esse princípio hermenêutico. Ele fala, se eu falo de coisas da Terra, quer dizer, dentro da simbologia que você entende, você não compreende, como será se eu te disser as coisas do céu? Jesus estava falando para ele, e era muito profundo para ele alcançar, e ele era muito melhor do que eu, você e todo mundo que está assistindo aqui junto de mente, porque ele era um príncipe entre os sábios, ele estava acima dos sábios normais do seu tempo, e ele não conseguiu chegar a uma migalha do que Jesus estava falando. Jesus falou, se eu falando com parâmetros terrestres, você não compreende, imagine se eu te falar com parâmetros celestiais. A Trindade é um parâmetro terrestre que criaram para tentar compreender e explicar algo que não dá para explicar com nossa compreensão e palavra. Essa é a minha opinião. Ok. E você que quer, né, no chapa quente, você corre para o código Secret de Enoch sábado, porque aí eu vou desembainhar a espada, ok? Com as duas linhas de corte, e aí eu vou mostrar para você o porquê de toda essa celeuma, ok? Porque tem um motivo para tudo isso. Lembre-se que para você poder dominar, você tem que semear, no mínimo, a discórdia, processo da discórdia. E a discórdia, ela normalmente é ocasionada à mesa, né? À mesa, ok? E à mesa, o que chega ali é a comida e a bebida. Meu Deus, já falei um monte. Você tem que vir para o código Secret de Enoch, que aí, sábado, eu vou dar uma bugada, uma expandida na tua cabeça, e você vai entender por que a dificuldade de compreensão, de comunicação, de relacionamento que leva à humanidade que conhecemos, diferente do garoto aí que o Efraim falou que acabou de nascer, que vai viver 800 anos, mas a eliminação sumária dos analógicos biológicos. Você vai entender o porquê
que se busca hoje um código genético original e, segundo Kennedy Júnior, alimentação ancestral. Mas isso tudo está lá no código de Enoch. Agora, eu queria botar aí a azeitona na paradinha que vai explodir. Ó. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Ok? E andou Enoque com Deus. Depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Não ficou só Matusalém na história, tá, gente? Matusalém é o primogênito. E foram todos os dias de Enoque 365. Talvez seja esse o númerozinho que os romanos usaram aí para o ano, que era de 364, segundo, né, o primeiro livro de Enoque. E andou Enoque com Deus e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. O que eu quero levantar aí é o seguinte: essa linhagem, que é uma descendência de Sete, deu tudo certo para essa linhagem quando dava tudo errado para todo mundo. Como explicar isso, apóstolo Efraim? Vamos lá. É muito legal essa pergunta, não, porque... Peraí. Não começa não, ó. Eles têm que dar mais like aí, gente. Verdade, cara. Não, gente, eu tava frustrado, eu dando uma explicação olha só, aqui. Olha quantos likes. Você sabe qual EBD tu vai ter um trem desse? Só no Gueburá domingo, gente. Isso aí não tem lugar nenhum. Você sabe qual é o curso de teologia que vai te ensinar isso? Só o Gueburá domingo, gente. É verdade. Caramba! Mas o pessoal não gosta, não. Tem 450 pessoas assistindo, não tem nem 300 likes. Gente, olha só, nos ajude aqui, olha só, bota a coisa na tua cabeça. O que nós tratamos aqui, ninguém tem coragem de abordar. Não tem, tá, gente? Não tem, não. Primeiro, porque tem que ter café no bule. Não pode ser movido pela unção de papagaio. Não pode ser movido pela unção da óleo de peroba. Não pode ser cara de pau. E tem que ter sensibilidade para entender a nuance. Meu Deus, Jesus! Meu Deus, Jesus! Só misericórdia. E você deixa de ser foca e participa ativamente. Deixa de ser foca e foca para poder nos ajudar. Detalhe, gente, está vindo aí o alinhamento do dia 28 de fevereiro, o de 3 de março e chapa quente 8 de julho. E você não está com a gente ainda. E você ainda está chupando pirulito na esquina. Meu Deus! Então, nos ajude aí, gente. Ó, começa a dar like aí, contribui, vira verdinho, vira assinante, porque, olha só, se tu já achava que o doutor Alex, né, chapava, você não tem noção do que vai acontecer a partir de 1º de março. Ontem, Efraim, nasceu o mangá e nós já estamos dando mangá para a galera. Ontem já começou a distribuição do mangá. Eu já li o mangá, tá muito top. Não, ficou muito top. Gente, ó, e o primeiro episódio, né, ele é gratuito. Se você gostar e quiser dar continuidade, você faz assinatura, porque isso é um projeto da turma do Bill, ok? Que já me transformou em mangá, ok? O Efraim vai virar mangá daqui a pouco, vai virar mangá a turma do Bill, e nós estamos fazendo uma revolução com essa garotada para poder chegar a uma alma. Então, quando você tem o mangá, você pode mandar para o teu marido, para o teu sobrinho, para o teu neto, para o teu filho, e a garotada se interessar, porque o negócio é bom. Eu mesmo fiquei já querendo o segundo episódio. Eu falei, meu Deus, o primeiro episódio é uma bomba. Eles já começaram, né, com a ripa, né? A régua lá em cima, gente. É o que o Efraim falou, a régua está lá em cima.
porque eu mandei o material que eu já tinha desenvolvido, né, o do Efraim, para virar a linha editorial. Então, meu irmão, os caras estão fazendo uma lenha. É chapa quente, chapa quente. Então, você manda mangá no zap 21995 31 34 67, você vai ganhar o primeiro mangá, que é histórico, né? E você vai ter o link, caso você queira dar continuidade no acompanhamento. Mas vamos lá, Efraim, eles estão ajudando aí, ó, começa a dar, gente, falta pouco agora. Falta você, filha e filho de Deus. Você que não é bastardo, que não está na lei da bastardia, você dê o seu like, você se inscreva, você compartilhe, você se alinha na linha principal de resistência humana. Ontem eu tive uma reunião com pesquisadores para fundar a resistência humana global, gente. A parada é estreita. Nós temos aí um pouco mais de 120 dias para fazer um dever de casa gigante que a galera já devia ter feito desde 2020 e não fizeram. Mas nós estamos tentando salvar uma pessoa, ok? Por isso o TIC. A turma do TIC lá é uma galera do terapeuta integrativo para na hora que der ruim. Quem conhecer um TIC vai ter chance. Quem não conhecer já está lascado, gente. Eu estou te garantindo isso. E eu estou me preparando para isso há 4 décadas. E agora recebemos o reforço de pesquisadores pós-doutor, que vão se juntar ao ancião para o Day After do 8 de julho. Nós já estamos preparando a resistência humana. Mas isso aí é papo para o Código de Enoque e para o Gueburá, que já está lá, e agora é vez do Efraim correr com o bastão. Quando eu voltar, não vai ficar nenhuma pedra no deserto. Estou te garantindo. O que eu estou montando é tremendo, tremendo. E é Deus, não sou eu, não. Porque é muita revelação, gente. É muita revelação. Eu estou num momento de muita revelação, só misericórdia. E sem a ayahuasca. Meu Deus! Eu estou acessando sem a ayahuasca. Jesus! Aí o cara, eu sento com a garotagem que fica doido. E é Deus na vida do ancião, gente. Então, você vem com a gente aqui. Efraim, explica Enoque nesse contexto e por que esse cara ele ainda virou mediador entre os caídos e Deus, cara. O primeiro escriba. Vamos lá. Primeiro, o Gustavo está aí, mas ele entrou com uma conta For USA Flórida, que ele botou aí, ele aí, ó. Ele está dizendo que isso é a minha opinião. É o Gustavo, esse cara aí, ó. For USA Flórida. Mas vamos lá. Andou Enoque com Deus e não se viu mais. A gente lá no Gueburá e no Código de Enoque, a gente entra em um monte de detalhe, mas aqui a gente pode dar algumas palhinhas boas. Primeiro, Enoque era filho de Jared Kushner, o mesmo nome. Jared significa descida. E ele era filho de Jared, filho da descida, porque Jared também representa quando os anjos vigilantes desceram entre os homens. Lá no Monte Hermon. Enoque, no Monte Hermon é o portal que eles fizeram ali a imprecação, né? Enoque, o nome Enoque significa ele tem uma derivação incerta, mas ele normalmente fala de iniciado, ensino e professor. É muito interessante quando você faz um estudo do significado do nome de Enoque em relação ao seu pai, que era Jared, e Enoque tem um filho chamado, que ele põe o nome Metusalém ou Matusalém, que é uma junção de palavras hebraicas que significa no dia em que ele morrer, a terra será condenada. Meu Deus! O nome Matusalém é uma profecia. É a profecia. Ele é a profecia. Ele é uma profecia. Aí Caramba, tinha um amigo meu... Tu viu como terminou o mangá? Sim. Jesus! Agora, tinha um amigo meu que ele dizia uma coisa engraçada. Meu Deus. Que como o pessoal acreditava muito em Enoque era um homem com muita credibilidade. Quando ele botou esse nome, todo mundo ficou preocupado.
porque ele disse que no dia em que ele morrer, virá juízo sobre a terra, ou vai encerrar. E aí o cara, ele dizia uma coisa engraçada, ele dizia que quando Matusalém foi crescendo, pegava uma gripe, ficava todo mundo desesperado, porque se acontecesse algo com Matusalém, acabou. E olha que interessante, como é que esse nome é profético. Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a terra, porque Deus ama a misericórdia e não o juízo. Então, Deus prolongou a vida de Matusalém porque Matusalém era uma profecia que tinha que ser cumprida. Quando você faz a conta dos anos de Noé, quando Noé nasceu, até o ano que veio o dilúvio, bate exatamente com os 969 anos finais de Matusalém. O dia que o dilúvio veio, ele tinha 969 anos. Por quê? Porque dá para você calcular pela idade de Noé, pelo nascimento de Noé. E quantos anos ele tinha quando veio o dilúvio? É exatamente o tempo, pela genealogia, que Matusalém viveu até o dia do dilúvio. Quando Matusalém morreu, o dilúvio veio. Jesus. Então, assim, Enoque é um mistério de Deus, desde o seu nascimento, sua vida, o seu arrebatamento, a sua abdução por Deus e as suas profecias que ficaram marcadas, a mais conhecida, que foi o próprio filho dele, e depois o livro Enoque 1, que é o livro dele, onde ele cita que viu o Senhor vindo com milhares de seus santos, que é citado na nossa Bíblia canônica no livro de Judas ou Pedro, agora deu um tilt aqui, mas virá com, em Judas 7, versículo 7, virá com milhares de seus santos. Eu só queria dar esses pequenos toques de Enoque para o pessoal entender que Enoque... Se eu fosse você, eu corria por código secret de Enoque, ok? Vai ser sábado agora, às 9 horas da manhã, Geburá, no domingo, ok? Às 14 horas de Brasília, e TIC, terapeuta integrativo cristão, comigo no sábado, né, 15 horas. Então, o nosso final de semana é ativo, gente. A gente trabalha um monte para preparar terapeutas, para trazer entendimento para a galera, e você acessa isso através do zap 21 995 31 3467, printa aí, e você ainda pode pedir o mangá, que você vai receber gratuitamente, os verdinhos assinantes. Manda mimo, manda mangá, manda mimo, que ainda tem um mimo para eles aí, que a gente está dando, ok? Porque a gente precisa de ajuda, gente. Todo esse trabalho aqui é um trabalho que ele é feito, né, através de equipe. O Bill está com uma equipe absurda sendo montada para poder nos ajudar, dando velocidade. Tem os que produzem conteúdo, como o Efraim, que está com a gente aí trabalhando em cima disso. Nós temos aí chegando lá da Suíça, né, o meu amigo, né, pastor Rodrigo Oliveira, que está vindo, porque diz ele, e eu acredito, que depois que ele tomou rumo, o divino falou com ele, o pau vai comer. Eu falei, meu Deus, né? E aí nós temos aí a base lá em Zurique para poder nos ajudar também nessa dimensão toda, ok? Tem o Gustavo aí que está chegando aí com a gente, a vida dele é tão corrida quanto, mas ele tem doado aí uma vez por semana uma conversa. Nós estamos para iniciar essa conversa, eu, Efraim e Gustavo, lá no Instagram, porque aqui não deixa. Eu até pedi o Gustavo, né, para tu comprar o olho de mosca, e ele também, cara, comprar o olho de mosca, que eu quero fazer essa live lá com o óculos de mosca, para pirar o cabeção do Instagram. A rapaziada do Instagram botar aquela parada. Quando os caras virem, meu Deus, todo mundo vestido de preto, né? Camisa preta, aquele óculos de mosca, e a gente pá, pá, pá. Porque, gente, a galera tem que entender que já deu. Quem entendeu que já deu, bota aí 12 mais 1, né? 14 menos 1. O Efraim estava sentindo falta, 9 mais 4. Já deu. Não é já é de nós, já deu. Bota aí, gente. Bota aí o já deu. Você tem que entender que já deu. E já deu foi o ruim. Entende a piorar? Só a misericórdia. O março está chegando aí, é chapa quente. O que os caras vão trazer em março. E eu ainda estou comemorando o meu nível, o Gustavo, no dia 17. Olha só, Gustavo faz aniversário mesmo dia meu. Meu Deus, Jesus! Só pode ser conspiração esse negócio, cara.
só Deus na minha vida, cara. Eu arrumar esses dois cariocas aí, um é de Magalhães e o outro nasceu no mesmo dia que eu. Meu Deus! Jesus! Né? Eu cheguei primeiro, né? Aí veio o reforço que é o Gustavo aí para poder ajudar, e vem o Efraim para ajudar nós dois aí, ajudar os anciãos. Diz ele que a gente não é ancião, gente. Olha só, top. Né? Uma barba que é de ancião. O Efraim é o que nos mantém em rejuvenescimento contínuo. Contínuo. Já pensou se cortasse? Não, o negócio é grave, grave. Pelo Ontem eu menos tive baixinho, botar baixinho de novo, como aquela foto. Pô, cara, a tenente bolou, porque ontem eu recebi um elogio. O senhor é muito mais novo presencialmente. Meu Deus! Eu falei, vou deixar a barba crescer mais. Jesus! Eu fico mais protegido, barbudo. Meu Deus! Mas vamos lá. Efraim, tem algo aí de fim de game aí para a galera? Não, eu estava ainda falando de Hebreus, eu não parei ainda Quer não. falar de Hebreu? Eu estou Vamos em lá para Enoque. Eu Hebreu. deixei você falar aí, agora eu volto para Enoque. Por quê? Hebreus diz que Enoque foi trasladado, porque tem rabinos aí, eu já vi alguns que eu gosto muito de ouvi-los, mas você tem que ouvir com pinça, porque tem coisa que eles falam que não tem a ver com a nossa percepção da fé, da palavra de Deus, porque há um véu colocado na visão de muitos rabinos, porque eles não reconheceram o Messias. O que gera o não reconhecimento? Você tem a Torá, você tem a revelação dos profetas, você crê no Deus de Israel, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, mas se você não aceita o verdadeiro Messias, o teu espírito não se abre para as revelações espirituais que o Messias traz, porque só o Messias consegue te adentrar numa nova vida. Foi o que ele falou para o Nicodemos, não sou eu que estou falando isso. Ele falou, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Depois ele disse, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E ele ainda disse lá em Mateus, registra que ele diz assim para os fariseus, ai de vós, fariseus, escribas também, os escribas e os fariseus, porque vocês têm a chave da ciência, que é a palavra conhecimento, mas vocês não a usam, não entram e não deixam ninguém entrar. Ou seja, vocês têm a chave que revela os segredos ocultados por Deus, vocês têm a liberação para entender essa revelação total, e não só essa que você recebeu, porque para eles a Torá é tudo, e Jesus estava dizendo que a Torá apontava para ele, e que nele você recebe tudo. E ele falou isso para Nicodemos. Aí ele fala para eles, vocês têm a chave da ciência, a chave do conhecimento, mas vocês não abrem, não entram e não deixam ninguém entrar. Então, essa chave do conhecimento é uma revelação que você recebe pelo Espírito, porque a sua mente não alcança pela lógica e nem pelos estudos, nem como eles acham que sabem tudo, porque Cabalá, gematria, que faz os estudos mais profundos, a tradição oral. Gente, nada te revela mais profundamente do que o Espírito de Deus, porque ele é o ensinador que te leva a toda a verdade. Ele é o Espírito do próprio Deus que te revela toda a verdade. Ele te traz discernimento real. Há uma sabedoria de Deus, há uma sabedoria humana e há uma sabedoria terrena e diabólica. A sabedoria... Deixa eu só te colocar aqui, ó, Lucas 24, 45. Então, Yeshua abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Até esse momento, ninguém entendia nada. Perfeito. No caminho de Emaús, né? Você vê que eles conheciam a Torá, eram seguidores do próprio Messias já nessa altura, e a mente deles não se abria, porque não basta você conhecer a Torá, não basta você conhecer os símbolos, os significados, você precisa ter a mente aberta, e só quem pode abrir a sua mente é o Espírito Santo. Verdade. Não tem outro caminho. Ele é a chave que Deus deu a gente. Eles possuíam a chave, mas eles não abriam. Por que não abriam? Porque não se sujeitavam. Se você não se sujeita ao que Deus tem para a sua vida, você não tem revelação de Deus. Porque Deus não vai entregar a revelação dele a quem não quer crer. É pela fé. Deus escolheu. Por isso que Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele dá uma palavra tremenda. Ele diz assim, olha,
Deus escolheu, pela loucura da fé, revelar sua verdade. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas salvação para o que crê. Ou seja, a fé é a única chave que o homem consegue abrir, acessar esse conhecimento infinito da sabedoria de Deus. Por isso que tinha um hino cantado no Novo Testamento que dizia: ó, ó riqueza insondável, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Eu vou ler o texto aqui, que eu não lembro agora, mas é mais ou menos isso. Deixa eu só ajudar nisso. Aí o cara acredita na ayahuasca, ele acredita no Santo Daime e ele não acredita no poder vibracional da palavra de Deus, gente. Olha só, é muito louco, né? Porque você está diante, né, de uma ciência que revela as frequências e as vibrações, e nós sabemos que palavras geram portais, sentenças e mudam a realidade, e há quem ainda não acredite. Meu Deus! Você aí que acredita, bota 20 mais 2, bota aí, você que acredita aí. 19 mais 3, bota aí, gente. 24 menos 2, coloca aí. Você que acredita, ok? Coloca aí. Não, eu acredito, eu acredito. Olha o Porque que ele isso fala, não vem de doutor você, Alex. né? É dom de Deus, hein? Dom de Deus. Então, e aí em Romanos 11, é o hino de adoração a Deus, que era um hino cantado pela igreja. Eu falo assim, a gente como hoje reconhece que a ciência no passado era mais avançada do que a de agora, e as pessoas já têm isso como um fato, como você diz, elas creem nisso porque isso é plausível aos olhos dela. A revelação que aquele pessoal do início da fé tinha era muito mais profunda que a que nós temos hoje, e era para ser o contrário. Né? Paulo até chega a dizer, eu já era para estar comendo carne, vocês ainda estão tomando leite. Mas olha isso, olha o hino que eles cantavam. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Ou seja, Amém. Você não consegue entrar nessa sabedoria se você não receber dele, porque é ele, para ele e por ele que são reveladas todas as coisas. É Romanos 11, de 34 a 36. De 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36. é isso? Isso, 33 a 36. Ah, o 33. Escreva aí, gente. E Romanos hoje, quando eu 11. acordei, por 2 vezes, esse número me foi trazido, 333. Em 2 situações diferentes, esse número apareceu para mim. Você sabe que ele é o conceito Tesla, 369. Né? Mas é só o 333. E esse número, 333. 333. Então, ó, o primeiro 3, 3 mais 3 dá 6, 3 mais 3 mais 3 dá 9. Dá uma olhadinha em Tesla aí que deve ter alguma coisa Mas para não, gente. mas eu procurei ver mais dentro do significado bíblico. E tem uma passagem em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Você conhece, né? É bem conhecido o versículo. Vamos lá. É muito citado, né? Eu acho que é 33, 3, né? 33, 3. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Hoje eu entendi que Deus queria falar sobre isso comigo. Por isso que eu estou dando um monte de linha de revelação. Quem está aqui nessa live e começar a pegar os fios que foram soltos aqui. Minha gente falou em fio solto, travaram o Efraim, né? Ligue os fios. Vamos ligar os fios, vamos ver, ó, liguei os fios, ele voltou.
Vamos ligar os fios. Se as Tu falou pessoas em fio pegarem os fios que solto, foram dados tu aqui nessa falou fio live solto, aí os caras já te derrubaram com fio se solto. você pegar esses fios que foram liberados aqui hoje nessa live e começar a estudar em cima deles, você vai chegar muito longe em revelação. Sugiro que você corra para o código Secret de Enoch, sábado, 9 horas, você manda aí no 21995 313467 e venha para EBD Global Geburá. EBD Global Geburá. Acontece todo domingo às 14 horas, ok? E você tem o benefício de acessar todas as informações que já foram produzidas, gente, nas duas plataformas. Você tem vários estudos, conteúdos. A biblioteca Geburá é tremenda, que está sendo montada no Enoch, é absurda. E aí você vai fazendo seus estudos, vai ganhando compreensão para a sua tomada de decisão. Uma coisa que o Efraim deixa bem claro, até no cripto, é que no final a decisão é sua, ok? Mas entender, compreender e discernir ajuda bastante, né, gente? Para você poder lidar com os desafios socioeconômicos e espirituais desse tempo. Então, vem com a gente, pede mangá lá no Zap 21 995 31 34 67. O primeiro capítulo, né, está sendo dado, né, da equipe do Bill, que desenvolveu em cima de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, tá, gente? É muito conteúdo. Nós temos aí 4 décadas de conteúdos que estão sendo agora transformados em mangá, mais o material do Efraim, que está virando mangá, mais o material, né, da turma do Bill, que está virando mangá. O que nós podemos fazer é colocar em movimento o que Deus nos deu, é o que temos feito. Seu papel, nos ajudar, participando ativamente, sendo colaborador e um discípulo potencial, uma discípula, levando essa informação a todo ouvido e todo olho. Compartilhe, gente, os conteúdos que estão aqui e nos ajude. Efraim, o mundo, nesses últimos 5 minutos, tem alguma coisa que você quer Eu acho que destacar? a coisa mais destacável é o que o Donald Trump declarou ontem, e quem sabe ler nas entrelinhas entendeu como uma verdadeira declaração de que o ataque é iminente. Ele disse: jamais permitirei que o maior patrocinador do terrorismo no mundo tenha uma arma nuclear. Acabou. Ele falou isso. Jogou a pá de cal, né? Sim, sim. E Mas foi a ele diretora falou isso Tulsi. no Capitólio? Ele falou no Sim, Capitólio ou sim. depois? No Sim, Capitólio. foi no Capitólio e foi após uma sequência de informação prestada pela secretária de Inteligência Nacional, para quem não conhece, o nome dela é Tulsi Gabbard, é uma das pessoas mais poderosas depois do presidente dentro dos Estados Unidos, não são os que aparecem como Marco Rubio, o secretário de Estado, secretário de Guerra. A pessoa que mais influencia as decisões do Trump é essa mulher, que é a diretora da Inteligência Nacional, e ela deu, sob juramento, a seguinte declaração ao Congresso: a comunidade de inteligência continua avaliando que o Irã não está construindo uma arma nuclear e o líder supremo não autorizou o programa de armas nucleares que suspendeu em 2003. Quando o líder religioso, aí o Massoud Pezeshkian afirmou ontem, quando o líder religioso declara explicitamente que não buscaremos armas nucleares, essa é uma posição enraizada em crenças teológicas e jurisprudenciais, não uma tática política que possa ser alterada. É o que eles dizem, né? Pezeshkian, que eu falei errado. E eu acredito, doutor Alex, que a declaração do Trump deveria ser: não, nós temos certeza de que não tem. Ele disse: eu jamais permitirei. E as declarações públicas e eles dizem que é impossível eles desobedecerem a ordem do líder supremo. Qual ordem? A aberta, que é dada para todos ouvirem, ou a fechada, que é o que é a prática. Então, assim, você pode dizer o quanto quiser que você não gosta de barba, que eu nunca vou acreditar, porque eu estou olhando para você e estou vendo barba. Não gosto de barba, mas você está de barba. Então, assim, a palavra do Trump, que deveria ser para acreditar no próprio relatório da sua área de inteligência,
foi oposta ao que eles dizem. Então, acreditam mesmo que o Trump está se preparando para um ataque iminente. É a É isso análise dos aí. especialistas. Gente, nós temos, pelo cálculo que eu e Efraim fizemos, isso deverá acontecer, né, dentro do mês de março para abril. Nós temos Purim, começando, se não me falha a memória, é 3 de março mesmo, Efraim? Purim é É, 3. Purim, Então, deixa eu ver aqui, eu não lembro. eu sei que o eclipse, né, da lua de sangue está bem em Purim, gente. É em Purim. E você, né, estabeleça um entendimento, uma compreensão, um discernimento, venha para o código SECT de Enoch, ok? Agora, sábado, né, nós vamos ter ainda, né, 2 aulas minhas, depois entra Efraim, depois entra eu e Efraim junto, e já decidimos transformá-la em plataforma, porque só eu teria que abrir mais 10 outros assuntos ali, que já abriram na minha cabeça, então vai evoluir muito. O código Secret de Enoch, você vai entender um monte, e o Geburá é um estrondo de informação. Né? Eu terminei o ano 536 DC, está todo gravado lá, é informação a rodo, você vai entender o início dos neurodivergentes e os neurodivergentes, inclusive no Vale do Silício, e tudo que tem sido trabalhado desde então. Meu Deus, Jesus, é para abrir o cabeção. Efraim, algum comentário a mais ou podemos Não, não, finalizar? era só isso. Só vou Gratidão aí, responder que Purim é 2 para 3 de março, tá certo. 2 para 3, tá. Começa 18, o pôr do sol do dia 2 até o pôr do sol do dia 3, que vem o eclipse E da lua só de para sangue. E só para bugar a cabeça da galera, o Efraim hoje nos brindou com um cubo vermelho. Né? Ah, Então, eu fiquei olhando, né, o bendito do cubo vermelho, fazendo aqui as minhas considerações. Meu Deus! Agora ele está olhando. tá mais para quadro, ele tá mais para retângulo, ele não tá bem o cubo, não. Ele não Não, quer nem ser no eu quadrado. Ó. tô. É verdade, verdade, é um retângulo, é um retângulo. É melhor que seja retângulo do que cubo. Jesus! Mas fato é que o Ibrahim botou uma bandeira vermelha, gente. Eu creio que é um ato profético de guerra. Então vamos aguardar para ver. Tá bom? Eu vou dizer que o Dr. Alex, que está com 3 cubos atrás dele vermelho lá, ó, de vidro, Tem e mais ele que está aqui falando 3 vezes ainda. de guerra. Ó. Tem amarelo, tem aqui, Não, tem mas lilás, o que tem destaca é o azul. que está sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, tem 3 cubos vermelhos. Verdade, verdade. Mas olha só que esse aqui é vinho, esse aqui é vinho, mas se aparece Aqui para a gente vermelho, aparece vermelho, por causa da não, luz. tá dentro do contexto aí. Parece que a guerra vem de fato, tá, gente? Então você se prepare, né? Seja inteligente, mantenha comida, mantenha água, Europa, né? Estados Unidos, principalmente, Brasil, nós estamos com problemas em São Paulo, Brasília, não, é São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses estados estão com problema, gente. E isso é informação que a gente só vai poder entregar hoje do Esquadrão Águia, tá? Fruto da reunião que eu tive aí com esses cabeções que estão, né, identificando um monte de treta. Então, corra para o Esquadrão Águia, o zap é o 21 995 31 3467. Vai ser hoje. O Esquadrão, normalmente é às terças, mas terça eu não pude. Nós vamos fazer hoje às 19h30 de Brasília. Um abraço aí, Efraim. Um Valeu, gente. abraço, Tchau, fiquem com tchau. Deus. Deus abençoe.